Magnésio é o rei dos minerais. É um mineral vital que participa de mais de 400 reações bioquímicas fundamentais, tanto para a geração de energia, para a regeneração celular, para o nosso desempenho físico e mental. Rege a atividade de centenas de enzimas, estando presente em 80% das reações bioquímicas que acontecem no nosso corpo, ajudando a reduzir fadiga, reduzir cansaço, melhorar o metabolismo energético, garantir boa função muscular, manter nossos ossos e dentes, ajudar na síntese de proteínas, equilibrar a quantidade de eletrólitos no plasma e melhorar nossa memória. Recomenda-se uma ingestão de pelo menos 3,6 miligramas de magnésio por quilo de peso. Ou seja, se você pesa 60 quilos, multiplique isso por 3,6 e você vai saber a quantidade adequada, mínima, para você consumir de magnésio por dia. Então, uma pessoa de 60 quilos vezes 3,6 teria que consumir minimamente 216 miligramas de magnésio ao dia. Porém, a maioria dos adultos não consegue atingir a recomendação mínima de magnésio que precisa. Uma das causas é o baixo consumo de alimentos ricos em magnésio, como folhas verdes escuras, nozes, grãos integrais. Além disso, muita gente consome muito alimento processado, contendo muito fósforo, como refrigerantes, que acabam eliminando muito magnésio. Fora isso, o solo tem ficado cada vez mais pobre em magnésio. Como a população aumentou e precisamos de cada vez mais alimentos, as práticas modernas de agricultura, com o uso de muitos fertilizantes à base de fosfato e as monoculturas fizeram com que o solo ficasse mais pobre. Nesse estudo dos últimos 100 anos dos Estados Unidos e do Reino Unido, a gente vê que houve nos vegetais uma diminuição no conteúdo de cálcio e magnésio em quase 90%. Outra causa da queda de magnésio é o flúor que colocamos na água para tratamento e como medida de saúde pública para evitação de cáries. O flúor acaba se ligando no magnésio, formando complexos insolúveis de difícil absorção. Fora isso, muitas pessoas têm um consumo elevado de cafeína e álcool que aumentam a excreção renal de magnésio ou fazem uso de medicamentos que têm o mesmo efeito, como antiácidos, ou que reduzem o pH intestinal, dificultando a absorção. E aí a gente tem aqui os antibióticos, os contraceptivos orais e também diuréticos que aumentam a perda renal. Existem muitos tipos de magnésio e, de acordo com o tipo de magnésio, a gente vai ter maior ou menor absorção em relação à suplementação. Nós temos magnésio inorgânico, sais de magnésio quelado, por exemplo, com algum aminoácido, como a glicina, que tende a melhorar a absorção desse magnésio e também conseguir distribuir esse magnésio por vários tecidos do corpo. Nesse estudo aqui, ele comparou alguns tipos de magnésio, como magnésio malato, treonato, sulfato, e a gente vê aqui que o magnésio malato ou magnésio dimalato teve a melhor absorção e chegada à corrente sanguínea. O magnésio taurato, apesar de ter vindo aqui em segundo lugar e depois de 8 horas ter tido uma queda, essa queda se justifica por conta do magnésio taurato permear bem pela barreira hematoencefálica, então não conseguimos mais analisar tanto magnésio taurato na corrente sanguínea, já que ele vai estar cruzando a barreira hematoencefálica e chegando ao cérebro. Então, o magnésio taurato ele tem uma capacidade maior realmente de chegar ao cérebro em relação a outros magnésios. Se você está procurando magnésio de uma forma geral, você pode comprar vários tipos de magnésio, todos os magnésios vão ser benéficos, tá? Alguns com uma solubilidade maior, alguns com uma solubilidade menor, mas o preço dos magnésios também varia muito. Então, pessoas que estão precisando de mais magnésio vão utilizar o magnésio que elas tiverem disponível, não necessariamente é o de maior disponibilidade, mas é o que ela pode comprar. E ele vai fazer efeito também. E muito importante lembrar que o excesso de estresse também faz com que a gente perca muito magnésio. Tanto é que muitas pessoas vão ter mais enxaqueca quando elas estão mais estressadas, justamente por conta dessa perda de magnésio. Esse é um dos fatores causais da enxaqueca, o estresse e a perda de magnésio. E existem estudos mostrando que para a enxaqueca o magnésio funciona tão bem quanto as medicações convencionais. Então, se a pessoa está muito estressada, perdendo muito magnésio, ela vai poder ficar utilizando medicação para tentar controlar, mas já existem estudos mostrando que a suplementação funciona muito bem e tão bem quanto a medicação, sem os mesmos efeitos colaterais.